O mundo ainda lambia as feridas da Primeira Guerra Mundial. A promessa de uma paz duradoura, tão desejada, se esvaía a cada novo conflito. O Tratado de Versalhes, ao invés de apaziguar, semeou o ressentimento e a instabilidade. Na Alemanha, humilhada e afundada em dívidas de guerra, a revolta popular fervia. Era o caldo de cultura perfeito para ideologias extremistas como o fascismo e o nazismo, que prometiam a glória perdida e um futuro próspero. A Liga das Nações, essa entidade criada para garantir a paz mundial, assistia inerte à ascensão do militarismo. Para piorar, a crise econômica de 1929 aprofundou ainda mais as feridas sociais e políticas. O nacionalismo exacerbado, o desejo de vingança e a busca por poder criaram um barril de pólvora prestes a explodir. O mundo, apreensivo, observava as nuvens negras da guerra se adensando no horizonte. A década de 1930 testemunhou a ascensão implacável de Adolf Hitler e do Partido Nazista na Alemanha. Hitler, com seu discurso inflamado e promessas de grandeza, soube como ninguém manipular a humilhação e o desejo de revanche do povo alemão. A ideologia nazista, baseada na suposta superioridade racial e na expansão territorial, era uma ameaça iminente à paz mundial. O mundo se aproximava perigosamente de um novo conflito, cujas proporções seriam inimagináveis. Enquanto a Alemanha se armava, as democracias ocidentais, hesitantes em confrontar Hitler, optaram pela política da conciliação. Acreditavam que, ao ceder às exigências territoriais de Hitler, poderiam evitar uma nova guerra. Mas essa atitude, na verdade, apenas encorajou a audácia do ditador nazista. Em 1938, a Áustria foi anexada pela Alemanha sem que um único tiro fosse disparado. O mundo, em silêncio, assistiu a mais essa afronta. A Tchecoslováquia, com sua população de língua alemã nos Sudetos, era a próxima vítima na mira de Hitler. Em setembro de 1938, a Conferência de Munique selou o destino da Tchecoslováquia. Grã-Bretanha e França, na esperança de evitar a guerra a qualquer custo, cederam à pressão de Hitler e concordaram com a anexação dos Sudetos pela Alemanha. Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico, ao retornar a Londres, declarou ter conquistado a paz para o nosso tempo. A história, porém, provaria o quão equivocado ele estava. 1º de setembro de 1939. A Wehrmacht, a poderosa máquina de guerra alemã, cruzou a fronteira da Polônia. Era o estopim da Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia pôs fim à farsa da paz e mergulhou o mundo em um conflito de proporções jamais vistas. Grã-Bretanha e França, finalmente despertando para a ameaça nazista, declararam guerra à Alemanha. A invasão da Polônia foi brutal, implacável. A Blitzkrieg, a guerra relâmpago alemã, com seus tanques, aviões e infantaria em um ataque coordenado e devastador, rapidamente sobrepujou as defesas polonesas. A Polônia, abandonada à própria sorte, lutou com bravura, mas não conseguiu resistir à força esmagadora da Wehrmacht. Com a Polônia sob seus domínios, Hitler voltou suas atenções para o oeste. Na primavera de 1940, a Wehrmacht desencadeou uma série de ofensivas fulminantes que chocaram o mundo. Dinamarca e Noruega foram ocupadas em questão de dias. Em seguida, a França, dona do que era considerado o exército mais poderoso do mundo, sucumbiu à Blitzkrieg em apenas 6 semanas. A queda da França foi um golpe duro para os aliados. A Europa Ocidental estava dominada pelos nazistas. A Grã-Bretanha, agora sozinha contra a Alemanha, se preparava para o pior. O mundo observava, incrédulo, a rápida expansão do Império Alemão. A sombra da tirania nazista se estendia por toda a Europa. Com a Europa continental sob seu controle, Hitler voltou-se para a Grã-Bretanha. A Luftwaffe, a força aérea alemã,
lançou uma campanha de bombardeios aéreos maciça contra cidades e bases militares britânicas. A Batalha da Grã-Bretanha, travada nos céus da Inglaterra durante o verão e o outono de 1940, foi um momento crucial na guerra. A RAF, a Força Aérea Britânica, apesar de em menor número, lutou bravamente contra a Luftwaffe. Os pilotos britânicos, conhecidos como The Few, os poucos, demonstraram coragem e determinação inabaláveis. Apoiados pela população civil, que resistiu aos bombardeios com estoicismo, os britânicos conseguiram resistir à investida alemã. A Batalha da Grã-Bretanha marcou a primeira grande derrota de Hitler na guerra e frustrou seus planos de invadir a ilha. Em junho de 1941, Hitler rompeu o pacto de não agressão com a União Soviética e lançou uma invasão em grande escala. A Operação Barbarossa, como era chamada, tinha como objetivo conquistar o espaço vital no leste e destruir o regime comunista de Joseph Stalin. A invasão alemã desencadeou uma luta titânica entre os dois maiores exércitos do mundo. A princípio, a Wehrmacht avançou rapidamente pelo território soviético, infligindo pesadas baixas ao Exército Vermelho. No entanto, a vastidão da Rússia, o rigoroso inverno russo e a feroz resistência do povo soviético se tornaram obstáculos insuperáveis para os alemães. A Batalha de Moscou, travada no inverno de 1941 a 1942, marcou o primeiro grande revés da Wehrmacht na frente oriental. Enquanto a guerra assolava a Europa, o Japão, aliado da Alemanha e da Itália no eixo, buscava expandir seu império na Ásia. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, sem aviso prévio. O ataque a Pearl Harbor marcou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, transformando o conflito em uma guerra global. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, o conflito assumiu uma nova dimensão. A capacidade industrial e o poderio militar americano mudariam o curso da guerra. A Segunda Guerra Mundial se tornou um conflito global, com batalhas travadas em todos os cantos do mundo, da Europa ao Pacífico, da África do Norte ao Ártico. A Batalha de Stalingrado, travada entre agosto de 1942 e fevereiro de 1943, marcou um ponto de virada na guerra. A feroz resistência soviética, lutando nas ruínas da cidade, infligiu à Wehrmacht uma derrota humilhante. A partir de Stalingrado, a iniciativa estratégica na frente oriental passou para as mãos dos soviéticos. Enquanto os soviéticos avançavam no leste, as forças aliadas desembarcaram na Normandia, na França ocupada pelos alemães, em 6 de junho de 1944. O Dia D, como ficou conhecido, marcou o início da libertação da Europa Ocidental do domínio nazista. A partir da Normandia, as forças aliadas avançaram para o leste, enquanto os soviéticos avançavam para o oeste, convergindo para o coração da Alemanha nazista. Com a Alemanha nazista cada vez mais pressionada em duas frentes, o fim da guerra se aproximava. Em 30 de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio em seu bunker em Berlim, enquanto a capital alemã era tomada pelas forças soviéticas. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu incondicionalmente aos aliados, marcando o fim da guerra na Europa. No Pacífico, a guerra continuou por mais alguns meses. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, causando devastação e morte em massa. Em 2 de setembro de 1945, o Japão se rendeu incondicionalmente aos aliados, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o conflito mais mortífero da história da humanidade, ceifando a vida de dezenas de milhões de pessoas. O mundo emergiu da guerra em ruínas, física e moralmente devastado. No entanto, da escuridão da guerra,
surgiram raios de esperança. A criação das Nações Unidas, em 1945, representou um esforço conjunto para evitar que os horrores da guerra se repetissem. A Segunda Guerra Mundial nos deixou um legado duradouro. As lições aprendidas com esse conflito, a importância da cooperação internacional, a necessidade de defender a liberdade e a democracia, a urgência de combater o ódio e a intolerância, permanecem tão relevantes hoje como eram há 7 décadas. Cabe a nós, as gerações futuras, honrar a memória das vítimas da guerra, trabalhando incansavelmente para construir um mundo mais justo, pacífico e próspero para todos.